Olá, meus irmãos, eu quero continuar nossos vídeos sobre a teologia reformada e a comunicação. No último vídeo, eu tenho a impressão que eu falei sobre Comênios e o seu trabalho, a sua visão pedagógica e, ao mesmo tempo, evangelística, conduzindo todos à glória de Deus. Eu estou apenas pontuando alguns aspectos de como homens procuravam comunicar a mensagem do Evangelho ou como expressavam em sua vida este Evangelho, tentando tornar comum a mesma mensagem redentora. Eu quero pontuar algumas coisas agora, talvez no próximo vídeo, sobre os Estados Unidos. Os peregrinos que foram para os Estados Unidos, mais do que em busca da liberdade, eles objetivavam evangelizar os índios. É um aspecto pouco observado. Pela liberdade de adorar a Deus, de acordo com suas próprias consciências, eles saíram, digamos assim, sem saber como o evento mais tarde viria a provar, para onde foram. Ou seja, eles estavam em busca de maior liberdade cultural. Eles queriam sustentar e defender as suas crenças e poder cultuar de acordo com as suas crenças. Mas isso não foi tudo, né? Eles tinham um objetivo missionário ao irem para os Estados Unidos. É um fato interessante que no selo original da colônia da Baía de Massachusetts, que chegou e se estabeleceu em Salem, isso em 1628. Então, nesse selo, tinha um índio norte-americano com essas palavras saindo de sua boca: venha e nos ajude. Este dispositivo no selo de sua colônia publicou para o mundo o fato de que eles se consideravam missionários estrangeiros no norte, na América do Norte. Esse foi o caso também de seus irmãos na colônia de Plymouth, que chegaram 8 anos antes. É um aspecto muito curioso a ênfase na evangelização dos índios. É pena que eu não posso mostrar aqui, pelo menos eu não saberia como mostrar essa gravura para vocês, que eu achei muito interessante. Eu descobri isso há poucos meses atrás, essa gravura desse selo, né? Desse selo com o índio buscando ajuda. E podemos avançar um pouco mais. Em 1636, nós vamos ver surgir o início daquilo que seria conhecida como Universidade de Harvard, na Baía de Massachusetts, quando agora aqueles peregrinos se estabelecem ali, estão preocupados com a formação de seus filhos, de futuros pastores também, criam uma escolinha, buscam ajuda na Inglaterra, recursos para manter aquela escola posteriormente, recebem doações e ali também eles buscam imprimir algo, ter uma máquina impressora, e eles enviam para a Inglaterra alguns homens, entre eles o puritano José Glover, para buscar recurso à impressora, e ele trouxe, de fato, embora ele mesmo morreu na volta, né, parece-me que de varíola, mas ele trouxe uma máquina tipográfica, trouxe papel, tinta, trouxe os impressores para, assim, começar a primeira tipografia nos Estados Unidos. E nessa escolinha, quando morre o John Harvard, um homem, digamos assim, ele deu nome àquela escola, né, que teria depois a Universidade de Harvard, não por ser um acadêmico, isso é muito curioso. Ele era um pastor, bem formado, tinha uma boa biblioteca aí, de uns 400 volumes, que ele doou para a biblioteca, as suas filhas doaram, né? E a escola deu o nome de Harvard. Mas ele não foi o fundador da escola, ele foi uma espécie de benemérito daquela escola. Mas, de qualquer forma, o que me importa é a criação dessa escola para a educação dos filhos, para formar pastores, para
pregar o evangelho. Então, tudo está associado a essa escolinha, né, em Cambridge, New Cambridge, que vai ter a imprensa. Essa imprensa vai surgir em 1639. Essa imprensa vai imprimir em 1661 o Novo Testamento, e mais tarde, em 1663, o Antigo Testamento, que é uma tradução das Escrituras feitas pelo missionário presbiteriano, o John Eliot, que é chamado de o apóstolo dos índios. Ele vai criar a língua algonquiana, que era só falada. Ele vai criar a língua, vai ensinar os índios a falarem esta língua, ele vai traduzir o Novo Testamento para essa língua. Então, a tribo Pequot, os índios de Massachusetts, foram evangelizados primeiramente por Eliot. Eliot que viveu aí de 1604 a 1690. Observe, então, que era o desejo de proclamar o evangelho por meio da instrução, da perpetuação da educação de nossos filhos, evangelizando homens brancos, evangelizando índios, mais tarde a evangelização de negros. Então, ou seja, era uma forma de comunicar a sua perspectiva do evangelho. Então, quando você olha, por exemplo, a Universidade de Harvard, que costumeiramente está entre a primeira do mundo, a mais importante do mundo, as origens dela, modestas, quando os fazendeiros pagavam com grãos, muitas vezes, as mensalidades ou davam as suas contribuições, e nós vemos no que ela se tornou. Nós podemos observar, então, que o início de tudo isso era o intuito de pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E esta perspectiva traz, então, implicações pedagógicas, sociais. Vocês vejam que, então, a imprensa nos Estados Unidos tinha por trás dela um aspecto religioso, e tanto é que o primeiro livro impresso foi escrito os panfletos antes, mas livros foi o Novo Testamento, e não em inglês, porque já se tinha traduções à vontade feitas na Inglaterra, mas para atingir os índios. Então, vocês percebam que é uma teologia prática. E essa teologia prática, ela envolve muitas e muitas vezes os nossos esforços, os nossos recursos, a nossa inteligência, o nosso dinheiro. Nós não podemos nos esquecer disso também. Então, o evangelho foi sendo difundido, foi sendo propagado. Eu pensava em entrar hoje, mas eu não vou entrar, num fenômeno muito curioso do Log College. É uma história que a gente não conta muito, pelo menos a gente não estuda isso muito no Brasil, mas é muito interessante porque isso vai ter uma influência longínqua chegando ao nosso país. E eu estou falando um tanto assistematicamente, eu quero, no momento próprio, tratar disso, mas acho que vai ser um vídeo um pouco maior do que este, não muito grande, mas se juntar com este vai ficar muito extenso e vocês não vão ter paciência. Mas espero, então, que mais esse elemento nos ajude a compreender melhor a preocupação da teologia reformada em comunicar a mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.